bem? Olha só, a gente vai continuar com a ideia da comparação filosófica profunda do pensamento oriental ocidental. Mas a gente quer fazer uma comparação política, não só filosófica, entre especificamente a China, que bem representa nesse momento o Oriente, a Europa e o pensamento descendente dos Estados Unidos, que acabou sendo hegemônico, mas é também colonialista, imperialista, assim como foram alguns países da Europa, igualmente a Inglaterra com o Império Britânico, a França, outros países ali, a Itália, que teve lá algumas colônias, Portugal e Espanha, Bélgica, mas principalmente o domínio britânico, né, e francês. Então, os Estados Unidos ele tem uma relação direta aí com os britânicos. Os britânicos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, passaram o cetro do império para os Estados Unidos. Inclusive, o dólar passou a ser a moeda forte, a moeda de fiduciária. Antes era a Libra. A Libra era uma moeda, ainda é uma moeda inglesa, né? Bom, então houve a decadência do Império Britânico e passou-se ao colonialismo e o imperialismo estadunidense. Mas a mentalidade, então, dos Estados Unidos e da Europa é muito similar, eles corresponderiam ao Ocidente. A mentalidade da China, com as suas evoluções, bem representam o Oriente, mas assim, a China propriamente dita, ela teve um trabalho particular e pessoal daquela sociedade. E é disso que nós queremos falar. Então, vamos iniciar esse trabalho aqui. Abaixo nós vamos falar alguns tópicos aprofundados, uma abordagem analítica, interpretativa, multifatorial, multidisciplinar, tudo múltiplo, né? Todos os olhares possíveis. Então, a comparação filosófica profunda entre pensamento oriental e ocidental, que já foi feita, a distinção principal entre pensamento filosófico oriental e ocidental representa uma das divisões intelectuais bem discutidas nas ciências humanas. Nós o fizemos, inclusive, no programa de ontem. Muito superficialmente, não foi aprofundado. Aprofundado que eu digo assim, não trouxemos detalhes específicos, citamos determinados próceres que fizeram modificações de pensamento sociológico, biológico, político, biológico não, sociológico, antropológico, político, etc., histórico, filosófico. Nós não descemos a esse nível, mas a gente fez um acompanhamento vasto, porém superficial e resumido. Então, não se trata de oposição entre os dois pensamentos, nós já falamos disso também, mas de tradições que desenvolveram diferentes modos de compreender a realidade olhada, compreender e trazer para si conhecimento, a forma da moralidade, a expressão política intramuros e extramuros, a existência humana propriamente dita, sociedades mais individualizadas no Ocidente, sociedades mais coletivizadas no Oriente, historicamente, para lá. Essa comparação tem de ter cuidado, porque senão ela pode chegar a simplificações. As pessoas hoje em dia fazem simplificações. Eu estava num bar outro dia, num bar não, num café, outro dia não, já tem bastante tempo. Aí chegou uma pessoa simples do meu lado. E por que simples? Porque não é uma pessoa assim, estudada, talvez até tenha o ensino médio, mas não é uma pessoa assim, ilustrada, não procurou uma academia, um curso superior, ela é uma pessoa de serviços mais gerais, mais fáceis, pela forma de falar, a forma de se vestir. A gente vê que é uma pessoa simples, sem desdouro para ela, que ela poderia ter um vasto conhecimento, mas no caso eu percebi que ela não tinha. Então esse senhor, uma pessoa inclusive mais velha que eu, ouviu falar lá uma coisa lá com uns amigos ali perto e chegou perto de mim e falou comigo: mas que povo desgraçado esse povo chinês, né? Tudo eles querem fazer mal a gente. Aí eu falei com ele: olha, você está com a visão errada, nenhum povo tem essa conotação. Nem mesmo lá na China, o governo chinês tem esse pensamento. Assim como o americano não tem isso com o inglês, não tem isso com o francês, não tem isso com os português, o espanhol, o italiano, e no entanto eles foram todos imperialistas. Os seus governos, as suas elites.
E então não podemos falar de um povo chinês. Agora, na atualidade, a China não procura guerra com ninguém, a China nunca invadiu país nenhum à procura de aumentar o seu território. A questão de Taiwan, Taiwan já era um território chinês que foi tomado pelo Japão durante muito tempo, mas prosseguiu sendo um território chinês. Depois, numa divisão política lá dentro entre o Chiang Kai-shek e o Mao Tse-tung, a turma do Chiang Kai-shek foi para Formosa, no caso Taiwan, que na época chamava Formosa, e criou-se essa mentalidade que ali era um Estado independente, coisa que a China nunca aceitou. Houve movimentos dentro da ONU, a ONU aceitou que Taiwan era propriedade chinesa histórica e que poderia se ter regimes diferentes, mas sustentar que o território pertencia à China com comando e tal, tal, tal. É cada vez mais difícil de manter isso aí por causa da herança das guerras, das separações, né? Que não chegaram a existir no papel, não chegaram a existir politicamente. Então, então a China não tem nenhum problema com Taiwan. Criaram um problema para ela, né? A China continental. E a China não tem nenhum problema com a Coreia. Inclusive, ela não sustenta a Coreia do Norte. Na época da Guerra da Coreia, a Guerra da Coreia começou com a União Soviética, a questão do paralelo ali, 33, a divisão daquilo que seria Ocidente e Oriente, a China representando aí o Oriente, e a Rússia representando ali o Oriente, a União Soviética no caso, e a China teve efetivos ali, porque estava tentando, um dos dois ali era agressor, eu não vou entrar em detalhes. Então, mas a China não invadiu propriamente, nem tomou posse, tanto é que ela não manda, não comanda. A Coreia do Norte, não, inclusive a Coreia do Norte é comunista e a China nem é mais comunista e não tem mais, não faz mais aquele protetorado, aquela ajuda, aquela coisa, exceto por amizade. Então, a China não tem feito isso em outro lugar do mundo. Ela não intervém no Vietnã, ela não intervém no Laos, ela não intervém na Indonésia, em nenhum lugar ali. E são todos tratados, todas questões. Então eu fui explicando isso tudo aí para ele assim, muito resumidamente, né, não com essa verborréia que eu estou usando aqui agora, e explicando que a China não era péssima, não, isso era uma visão ocidental. Essa visão ocidental era carregada nas cores por causa da disputa, mais do que uma disputa ideológica, uma disputa de campo de influência, uma disputa de, de, de ganhos financeiros de empresas, né? Porque uma boa parte das empresas, inclusive americanas, foram para dentro da China. A China virou a fábrica do mundo, a China tinha mão de obra barata, ela estava ali dando tudo dela para poder sobreviver, porque ela estava destruída. Então, e quando ela começou a se suerguer e ficou dona da tecnologia, ela começou a ombrear com aquilo que era fabricado ali, e ela conseguiu baratear demais os preços, mesmo com a mão de obra tendo recebido mais salários, ela consegue que os preços sejam melhores no mercado internacional, mesmo pagando um salário mais alto, o salário mínimo chinês hoje em dia, ele ombreia com as grandes potências, até ultrapassa em alguns casos. Mas ela conseguiu se virar nos 30 lá, ela conseguiu. Em 40, 50 anos, ela conseguiu ser uma das maiores potências do mundo. Ela só não é exatamente hegemônica, porque ela não quer ser hegemônica através de guerras, de ocupações e de tropas, e de bases militares. Ela quer ter a garantia de fazer a rota dela, a rota da seda, a nova rota da seda, do comércio, e ganhar muito dinheiro. Lá na frente ela vai tentar ser hegemônica, ela vai ser belicista, vai ser imperialista? Não sabemos. Por enquanto, o Prócer que está lá, que é o chefe lá, ele é um camarada que ele não é nenhum santo, obviamente, mas ele é uma pessoa que tem se mantido muito correta, muito cordata, e claro que ele tem as mentiras históricas que todas as lideranças contam, mas no mais das vezes ele é bastante honesto, bastante transparente e muito convicto nas suas falas. E o que ele fala que ele vai fazer, ele vai fazer. Às vezes ele tem que retroagir, às vezes ele vai para frente. Então, hoje em dia ele não tenta dominar nada pela força, é tudo pelo comércio, pela capacidade, pela competência, pelo planejamento do Estado, uma forte intervenção do Estado na economia. Você lá tem um capitalismo que é controlado pelo Estado, você pode ter uma empresa lá dentro, mas o Estado vai dar pitaco dentro da sua empresa, vai dizer aquilo que você não pode fazer para não prejudicar o todo. Então, se você olhar isso aí como falta de liberdade, e outros podem olhar como questão de planejamento e uma certa democracia, porque protege aqueles que são desassistidos,
Eu não sei. Você pode avaliar que seria ótimo, seria bom. Agora, é claro que lá na frente pode aparecer um líder que seja belicista, que seja hegemonista e descaracterizar isso tudo e ser belicista. Por enquanto, eu acho que isso não acontece. O povo chinês, ele é um povo coletivista, é um povo que gosta de governos fortes, é um povo trabalhador, um povo competente, capacitado. Foi estudar lá fora, reuniu competência, hoje desenvolve tecnologia. Tanto quanto você vê isso na América do Norte em vários lugares, é claro que ainda é hegemônico, ainda é top de linha, mas já perderam algumas características, né? Não é mais 100% a tecnologia. Hoje em dia ela perde em muitos momentos para a China, a Europa perde em vários momentos para a China, porque a Europa delegou demais as coisas a certos nichos e certos países, como, por exemplo, a América do Norte, e a Europa está bem depauperada, a Europa está com baixa efetivação ela tá com muitas migrações. Primeiro que ela era colonialista e o olhar do colonizado é sempre para o colonizador. Né? Então, quer melhora de vida, o cara pensa na Europa, que era aquele cara que dominava ele. Primeiro. Segundo, a Europa não está com uma taxa de reprodução muito baixa, está uma população envelhecida. Ainda tem centros de excelência? Sim, tem centros de excelência. Perdeu o estado de bem-estar social, perdeu e muito. Está com problema de energia. Quer dizer, essa discussão que eles estão tendo com a Rússia aí fez a destruição dos gasodutos Nord Stream 1, Nord Stream 2, que era um projeto conjunto Rússia e Alemanha, e que beneficiava demais a Europa. Eles pagavam um quinto do valor do gás que pagam atualmente, que é pago no mercado principalmente americano. Bom, então, o que o chinês é o pior povo do mundo? Não existe nada disso. O americano é o pior povo do mundo? Não existe isso. O inglês é o pior povo do mundo. O francês é horrível? Não existe nada disso. Existem interesses de classes dominantes incrustadas no poder de vários países. Isso ainda não está acontecendo exatamente na China por causa da ocupação como o Estado governa as suas economias. É assim também na Coreia, tem sido assim também no Vietnã e outros países ali que são chamados tigres asiáticos que estão desenvolvendo. O significado é o seguinte: o povo em si é como nós. O povo é o povo, né? Às vezes beneficiado, às vezes maleficiado, vamos dizer assim. Né? Então não é o pior povo do mundo. A gente não pode fazer essas simplificações, né? Então, a comparação exige. Eu falei isso tudo por causa desse termo aqui, ó. A comparação exige cuidado para evitar simplificações ou essencialismos culturais. Um dos motivos de eu estar dizendo isso é porque algumas pessoas que assistem meu programa falam que eu acho que a China é o primeiro lugar do mundo, que é o exemplo a ser seguido, que eu adoro a China. Isso não é verdade. Entendeu? Não é verdade. Eu não sei se eu conseguiria viver sobre o capitalismo chinês, porque eu tenho os vícios ocidentais, né? Lá é tudo muito coletivo, embora eu admire a coletividade, a capacidade de viver em coletividade, mas eu tenho meus vícios de ocidental, né? E claro que eu não vou desrespeitar, como desrespeito leis aqui, não vou desrespeitar leis lá, mas talvez a quantidade de leis lá me irrite, a quantidade de pensamento e tal. E eles estão certos? Até o momento eu creio que eles estão certos sim, mas eu teria que me adaptar. Então, morro de amor pela China? Não, nós temos que fazer exatamente isso aqui no Brasil? Não, nós temos que ver as características do Brasil e ver como que nós vamos implementar soluções aqui dentro. Porque brasileiros são brasileiros, portugueses são portugueses, nós não somos nem sequer similares aos portugueses. Nós temos aqui indígenas, nós temos uma cultura indígena forte, muito presente no nosso dia a dia, que a gente não discute. Nós temos aqui uma cultura negra muito bonita, muito presente, que faz o Brasil ser um país pujante, muito mais bonito. Nós temos uma cultura branca aqui de vários matizes, uma cultura amarela. Nós temos influência aqui de povos asiáticos. Nós temos influência de povos europeus, não apenas portugueses, alemães, italianos. Nós somos uma quantidade de coisas num único país que precisa de existir norte, sul, centro-oeste, sudeste, norte e nordeste. Nós precisamos de ter um congraçamento entre essas regiões para poder ter uma ação governamental que seja uma ação que una nós todos. E isso é muito diferente de uma China, muito diferente de uma Rússia, muito diferente de uma Europa, muito diferente dos Estados Unidos da América. Nós somos parecidos com os Estados Unidos da América, não somos parecidos. Nossa mentalidade é muito diferente, certo? Então não dá para fazer simplificações. Ah, você morre de amores, não morro de amores por ninguém. Eu procuro ser um analista. É o que eu estou conseguindo ser minimamente, mal e porcamente, porque eu não sou tão aculturado. Eu sou um curioso.
Continuando, ontologia. O que é a nossa realidade? Ó, o Ocidente, a realidade tem como uma estrutura racional substancial. A tradição filosófica ocidental, desde os gregos, ela tende a compreender a realidade como composta por entidades definidas, estruturadas racionalmente. Essa é a forma do Ocidente de ver a vida. O Platão introduziu a ideia de um mundo das formas, onde a realidade verdadeira seria composta por essências perfeitas e imutáveis, ideológicas, né? Aristóteles desenvolveu uma ontologia baseada em substâncias e categorias que buscavam classificar o mundo de maneira lógica e sistemática. Então, o mundo ocidental ele é mais racionalista, né? O pensamento cristão posterior, medieval, reforçou a ideia de realidade transcendental e hierarquizada, estruturada por um Deus criador. Já na modernidade, filósofos como Descartes enfatizaram a separação entre mente e corpo, embora essa separação não seja absolutamente definitiva, mas ela existe em termos de análise ou minimamente em termos didáticos, estabelecendo um dualismo, né, mente-corpo, como fundamento da epistemologia ocidental. Um dualismo que talvez não seja exatamente uma verdade, mas uma forma de estudar uma coisa e outra. Quando você mecanicamente distingue duas coisas e faz objeto de análise, né, esse separatismo aí, esse desmembramento, é como quando você vai estudar um órgão humano e esquece que ele está dentro de um organismo. Essa dificuldade de ver alguma coisa do conjunto olhando só a parte, às vezes é um erro ocidental. A gente tem que ter uma visão mais holística, isso é um pensamento meu, tá? Mas o ocidental ele é muito de separar as coisas para estudos específicos. Depois ele esquece de juntar, né? O Ocidente tão frequentemente busca compreender o mundo por meio de distinção, de categorização, de análise racional. É errado? Não é errado. O problema é você não retornar ao olhar do todo. No Oriente, a realidade é um fluxo com interdependência. Eu acho essa visão um pouco mais completa. Porém, tem lá as suas besteiras também. Grande parte das tradições filosóficas orientais rejeita a ideia de substância fixa. No taoísmo, a realidade é compreendida por um fluxo contínuo e transformação permanente. Olha bem, é interessante a visão da realidade do taoísmo e de outras categorias aí de pensamento, porque eles nos refletem a nossa modernidade líquida vista pelo Zygmunt Bauman. Só que o Zygmunt Bauman, quando ele fala de modernidade líquida, a modernidade está em fluxo, ele fala que é um fluxo incessante mal compreendido. Porque a realidade é um fluxo, mas ela pode ter estruturas e estramentos que tornem visíveis certas realidades fixas, para as pessoas poderem raciocinar. Então, por exemplo, a sociedade anterior à sociedade sólida, ela tinha balizas, talvez intransponíveis, que impediam a realização de certas coisas que teriam que ser discutidas. Não estou dizendo que elas teriam que permanecer, estou dizendo que elas eram fixas. Essas de hoje são fluidas sem conteúdo, então o fluxo fica sem significado. Não é o que acontece no taoísmo. O taoísmo diz que a realidade pode ser compreendida como um fluxo contínuo de transformação permanente, mas não é uma transformação abrupta, nem é uma transformação que você não possa observar o que está acontecendo. Filosoficamente é isso. Então o conceito de tal representa a totalidade numa dinâmica de universo, onde opostos coexistem, mas se complementam e se juntam para formar o todo. O que é bastante razoável, né? O budismo, por exemplo, ele radicaliza essa visão quando ele afirma que todas as coisas são impermanentes e interdependentes. E é verdade. A única coisa constante no universo observável é a mudança. Mas muda-se sempre uns refletindo sobre os outros numa interdependência total. A existência não é formada por entidades fixas, não, elas são evolutivas, mas por processos em constante transformação, numa evolução que pode dar certo ou errado, conforme nós já estudamos lá na biologia. Enquanto o pensamento ocidental frequentemente pergunta o que é algo substancialmente, definitivamente, a filosofia ocidental tende a perguntar como que algo se transforma e se relaciona, porque ele não julga esse algo permanente. O Oriente está mais certo que o Ocidente? Talvez esteja, mas a capacidade do Ocidente de fazer análises algumas vezes mais profundas, até por esse separatismo, por esse mecanicismo das coisas, talvez leve a pensamentos ulteriores um pouco mais complexos, embora
perca essa complexidade lá no futuro quando você não une todas as outras coisas àqueles objetos. Ou seja, você permanece o fígado separado do resto do organismo. Você entende tudo do fígado, mas esquece que ele se relaciona com o organismo, com as outras funções orgânicas, né? Então, nesse aspecto, então existem qualidades no estudo do pensamento ocidental e existe qualidade no pensamento oriental. Não dá para fazer simplificações. Torcer por um, torcer por outro. Dizer que um é certo, que o outro é errado, dizer que o outro é errado, que um é certo. Não é nada disso. O Ocidente, epistemologia, como se constrói o conhecimento? No Ocidente, esse conhecimento é feito com investigação científica racional. O desenvolvimento do pensamento ocidental valorizou profundamente a razão como instrumento central de conhecimento, aquela que vai pegando as partes, esmiuçando, vai dissecando, né? A tradição socrática enfatizou o diálogo e a argumentação lógica. Durante o iluminismo, o método científico tornou-se o principal modelo de produção de conhecimento. O problema é que o método científico, às vezes, ele estanca qualquer outro tipo de coisa que não seja provável e visível pela lente da ciência. Quer dizer, você não pode admitir que algo esteja acontecendo porque não passa pela lente da ciência, né? Então, por exemplo, eu como físico vou dizer para você, pelas leis que Einstein inclusive discutiu, a questão da relatividade, você não consegue fazer viagens interplanetárias porque você não sobreviveria a elas, certo? Alguns milhões de anos-luz daqui seria o tempo que a luz leva para poder, por exemplo, um ano-luz significa um ano que a luz levaria para transpor com a velocidade de 3 vezes 10 a sexta metros por segundo, para transpor uma quantidade de quilômetros. Essa quantidade, se você relativizar com o tempo, ainda que haja uma contração, uma dilatação temporal, uma contração de espaço, seria sempre superior, exceto a estrela mais próxima aqui, que são 40 anos-luz de distância. Mas você não consegue chegar à velocidade da luz, então você não conseguiria levar 40 anos indo e 40 anos voltando, você levaria mais tempo. Resumo, nenhuma distância é superior, é razoável para se admitir que alguém tem existência suficiente para sair lá da sua galáxia, lá do seu planeta, lá do seu Sol e chegar até aqui para fazer alguma expedição para poder entender o que está acontecendo em algum ponto do universo. Certo? Certo. Mas se aparecer uma nave espacial aqui, parar na minha frente, eu tiver certeza que é um ET, que eu não estou sonhando, eu vou falar, não, eu estou sonhando. Ele me dá um tiro, eu morro. Então ele me dá um sopapo, me incha a minha cara. Mas eu estou sonhando. Por quê? Porque pelas leis da física não é possível ele chegar aqui. Ora, pelo que o meu conhecimento não é possível chegar aqui. Mas se ele está aqui, existe um outro conhecimento que eu não tenho. E é a ciência também. Essa é que é a discussão que eu acho que hoje em dia tem que haver. Eu vejo que muita gente toma, às vezes, os parâmetros da ciência como os parâmetros das crenças, que são dogmas, se tomam, né? A gente tem que transigir um pouco. Opa, essa ciência eu ainda não tenho, por isso que eu não vou negar, nem vou admitir. Ah, não, eu sou cético. Por que você é cético? Se você fosse cético em relação a tudo, você não avança para ciências que você poderia perceber que explicam algumas coisas que a ciência anterior não explicava, né? Então, é isso aí. O Oriente, o conhecimento como experiência e sabedoria prática. No Oriente, o conhecimento frequentemente é compreendido como resultado da experiência direta, contemplação e integração entre pensamento e prática. No budismo e no hinduísmo, o conhecimento verdadeiro não é apenas intelectual, mas ele é transformador. Ele penetra em outras camadas, né? No budismo e no hinduísmo, eles partem de uma função que o Jung falava, né? O ser humano ele tem principalmente 4 funções: razão, emoção, intuição e instinto, né? E em alguns momentos os seres humanos funcionam não apenas com a razão e sentimento, ele funciona com a intuição, que parece que é uma característica nossa, né? E os budistas e os hinduístas trabalham com isso também. Bom, então o Ocidente frequentemente valoriza o conhecimento teórico, o Oriente enfatiza o conhecimento vivido e às vezes até, eu vou dizer, até imaginado pela intuição. Bom, agora nós vamos falar de ética e moralidade. O Ocidente, ética normativa e universalista.
A tradição ocidental desenvolveu sistemas éticos baseados em princípios universais. O Kant, por exemplo, defendeu a moral fundamentada em regras universais que deveriam ser aplicadas independentemente do contexto social. O cristianismo também reforçou sistemas morais baseados em códigos normativos, frequentemente associados à ideia de culpa e redenção, e algumas normas que viraram dogmas, né? E quando eu falo de cristianismo, eu não estou falando da figura do Cristo, estou falando daquilo que fizeram com as ideias dele e com os dogmas que criaram em cima disso aí. Porque toda religião tem uma política. Ela pode até ter um fundador. No caso do cristianismo, não foi Cristo que foi o fundador. Parece que o fundador do cristianismo foi o próprio Paulo, depois abraçado pelo Império Romano, quando se cria a Igreja Católica, que se pretendia a única voz a respeito do cristianismo. Já havia uma deturpação grande, né? Parece que as comunidades essênias, as comunidades essenciais e antigas é que traziam o bojo daquilo que seria de fato o cristianismo, mas isso não foi abordado, não foi normatizado. Tudo que apareceu a partir do Império Romano, do catolicismo, dos vários cismas, inclusive igrejas ortodoxas de Escambau, e a Reforma e o Escambau, tudo isso aí veio com a ideia de alguns intelectuais, alguns religiosos, que criaram expressões assim, o assado, transformaram a coisa de um jeito ou de outro. Então, mas de qualquer forma, a religião, as religiões de certa forma são morais, e o sistema moral do cristianismo reforçou códigos normativos, né? Agora, são associados à questão de culpa e redenção, como em outras religiões estão associadas a outras coisas. O Oriente já tem uma ética relacional e contextual, melhor nem pior, é apenas diferente. Se o Ocidente ele tem uma ética normativa e universalista, o Oriente tem uma ética relacional e contextual. No confucionismo, a moralidade está ligada profundamente ao papel social e às relações humanas. É sempre uma relação coletiva. A virtude não se baseia apenas em regras universais, mas na harmonia em que a sociedade chega, né? E no cumprimento das responsabilidades dentro das relações familiares e relações políticas. Quando se fala de relações políticas, está se falando de coletividade, das leis que fazem a coletividade se respeitar os direitos de cada um. Então, o confucionismo ele tem uma moralidade assim, relacional. O budismo, por sua vez, desenvolve uma ética baseada na compaixão e na redução do sofrimento, enfatizando a interdependência entre todos os seres, e mais uma vez nós estamos falando de coletividade. Ele tem uma moral menos ligada a papéis sociais e relações humanas explícitas, políticas e familiares, mas ainda está dentro do ramo da coletividade. Vamos dizer assim que o confucionismo e o budismo falam a mesma língua, sendo que um é mais prático e legislativo, vamos chamar assim, e o budismo é um pouco mais espiritualista. Por entender que o homem deve ser e sentir assim. Política e organização social. No Ocidente, a política é com contrato e conflito. O pensamento político ocidental frequentemente compreende a sociedade como resultado de tensões entre interesses individuais para viver na coletividade, que essas questões políticas, e para chegar a um consenso, às vezes você tem. Diz que aquilo que não cabe da política vira guerra, né? É uma outra forma de fazer política, é uma agressão. Eu vou vencer você e vou estabelecer o meu parâmetro, né? Então, o pensamento ocidental ele compreende uma sociedade como resultado de tensões em interesses individuais para chegar a um consenso, e quando não se chega, pode-se ter uma disputa que pode chegar às vias de fato. Teóricos do contrato social, que tenta criar um sumário de leis em que exista algo que represente uma sociedade, em que as leis façam que as pessoas respeitem os direitos de todos e cheguem a consensos, e que esses consensos virem leis. Esse contrato social imagina o Estado como um mecanismo para controlar conflitos naturais entre indivíduos, para evitar inclusive as guerras, né? As guerras de grupos ou até guerras de Estados. Essa tradição enfatiza direitos individuais, participação política, que é para limitar o individualismo, né? E a limitação do próprio poder estatal, que ele não pode estar acima do poder do indivíduo. O Oriente tem uma política como ordem moral e harmonia social. Na tradição confucionista, o Estado ideal é governado por líderes virtuosos que mantêm a harmonia social. Só que eles eram preparados para serem virtuosos. E o incentivo a você ter menos ego nesse modo de pensar, tanto no budismo quanto no confucionismo, é muito estimulado, né? A legitimidade política ela não depende apenas de leis produzidas ou fabricadas, mas de uma moralidade dos próprios governantes.
Realmente você tem que ter governantes muito preparados. A política não é vista apenas como uma arena de disputa, é como extensão da ética social. Como que a sociedade vai se estabelecer? Por exemplo, você pode ter uma política sem que seja uma disputa por um espaço que para o ocidental seja essencial uma discussão, mas que o oriental não o fará por uma questão de ética, né? Então eu acho esse pensamento razoabilíssimo, mas eles próprios tiveram que transcender e modificar um pouco isso aí. É onde eles foram contaminados pelo pensamento ocidental. Por quê? Porque o mundo acabou sendo um motor de desenvolvimento de tecnologia que ficou muito no formato do Ocidente. Se o Oriente não conseguir pegar isso, caminhar com isso e modificar e colocar um pouco do seu sentimento, conforme a China está fazendo, mas ela pode perder essa capacidade, e eu acho que de certa forma ela já perdeu, que embora ela não queira conquistar outros povos, mas esse produtivismo, né, esse crescimentismo das nações ali do Oriente, normalmente da China, podem acabar com o planeta em termos de mão de obra, matéria-prima, ar, água e subsolo. Né? Então, por mais bem intencionado que eles estejam distribuindo riqueza, o problema é que eles estão transformando tudo em riqueza. Ainda que ela venha a ser distribuída, o dia que não existir mais como transformar nenhuma, porque não tem mais insumo para fazer riqueza, nós vamos perder tudo. E pior, os que não ganharam vão perder também. Então, muito bem, a política não é vista apenas como uma arena de disputa, uma extensão da ética social. Tempo, história e progresso. O Ocidente tem uma visão linear e progressiva da história. O pensamento ocidental frequentemente concebe a história como um progresso contínuo, o que não é uma absoluta verdade. Se algum dia você tiver tempo, você lê aonde chegou a Líbia. Né? A Líbia tinha lá um cara que é chamado de ditador, o Muammar Gaddafi. Ele fez em 69 lá uma revolta lá e conseguiu, se aproximou um pouco da União Soviética para ombrear aqui com os homens aqui do Ocidente e conseguiu algumas manobras que fizeram valorizar o Estado líbio. Depois de muitos anos ele começou a costurar um retorno de alianças com o Ocidente, porque a União Soviética tinha perdido a disputa da hegemonia do pensamento contra o capitalismo, e ele tinha criado, independente desses movimentos, ele tinha criado um movimento pan-africanista, criado não, ele fazia parte do movimento pan-africanista, e ele queria definir parâmetros dentro da África como um player mundial para poder discutir. Então ele discutia a substituição da moeda dólar por uma bolsa de moedas para facilitar o intercâmbio dos países, e esse foi o pecado capital dele. A partir do dia que ele teve essa ideia do pan-africanismo, da união das nações, ele começou a ser uma liderança. Ele falou das mudanças dos parâmetros, aquilo que havia sido instituído pelo Ocidente, ele foi marcado para cair. E ele caiu e morreu. Todos que tocaram nesse assunto morreu. Saddam Hussein, bom ou ruim, se ele foi ou não foi, ele não caiu porque ele é bom ou ruim. Muito menos o Gaddafi. Eles caíram porque eles quiseram substituir o dólar. E outros que tentaram substituir, estão substituindo agora, pode prestar atenção que vão cair também. Talvez não, talvez o mundo tenha mudado, talvez as outras nações tenham aberto os olhos, mas ainda correm o risco de ainda serão perseguidos. Muito bem, mas voltando. Então, o que acontece? Se você for olhar a história da Líbia, a Líbia chegou a um ápice em que ela tinha 100% de alfabetização, 83%, 85% de pessoas dentro de escolas com nível superior de escolaridade, sendo que vários tinham estudado no estrangeiro e tinham as suas instituições no estrangeiro pagas com educação, eles só tinham que voltar ao país. No país, educação e saúde era 100% gratuita e de qualidade, top de linha. Isso num país no norte da África, como o Muammar Gaddafi, chamado de ditador sanguinário. Não sei se ele era ditador lá dentro, não sei se ele andou brigando com algumas pessoas, mas a Líbia chegou a isso aí. Se você for olhar o que é a Líbia hoje, a Líbia foi destruída, lá existem bandos, não tem mais nada, não tem mais universidade, sequer tem cidades direito. Tá? Então, a história não é sempre progresso, não. Depende das opções, das questões políticas e depende da circunvizinhança. O Muammar, ele foi talvez um visionário. Não sei se ele era, lá dentro ele era um canalha, mas ele foi um visionário. Ele conseguiu elevar o padrão do país dele de meia dúzia de tribos para um país de ponta.
mas ele caiu, né? Então, a história não é sempre progressiva, né? Então, essa visão influenciou ideologias modernas, como o liberalismo, o marxismo, que imaginam a história como trajetória evolutiva rumo a estágios superiores. Então, todos os pensamentos que são na evolução da finança, do capital, sempre pensam em evolução. Por isso que a história ocidental ela pensa num progresso contínuo, num crescimento contínuo. Uma coisa absurda se você imaginar que o planeta ele é finito. Então, independente de você ter guerras lá na frente, você acontecer com você opções como essa do Gaddafi, etc., independente disso, você não vai ter sempre a mesma evolução. Então, você tem que pensar no futuro, de forma que você não vai poder crescer sempre, porque o mundo é finito, né? Então, a gente tem o Ocidente ele tem que começar a repensar a história, não é isso? E, e parar com essa visão linear. Já o Oriente ele tem uma visão cíclica e dinâmica do tempo. Muitas tradições orientais interpretam o tempo como ciclos de transformação. E a história não é necessariamente um progresso linear, mas alternância entre equilíbrio e desordem. Aqui na América Latina, por exemplo, América do Sul, por exemplo, nós temos tribos aqui, dos Incas, os Maias e os Astecas, e outros povos que eu até esqueci o nome agora, que chegaram a um desenvolvimento como impérios muito grandes. Impérios que nunca partiram para cima de outros países, mas impérios porque tinham imperadores, tinham água encanada, tinham conhecimento científico, conheciam astrologia, astronomia, tinham alguma tecnologia de construção e tal, tal. Talvez não fossem tão evoluídos, mas tinham sim filosofias e tudo. E essas civilizações se extinguiram, né? Por quê? Porque houve predadores? Também, mas também porque fizeram algumas opções erradas. Então, muitas tradições orientais interpretam o tempo como um ciclo de transformação. Quer dizer, aquela civilização teve o auge, depois ela teve o ocaso. A história não é necessariamente um progresso linear, é uma alternância entre equilíbrio e desordem, até porque a vida é equilíbrio e desordem. Então, comparação política contemporânea China, Europa e Estados Unidos. O cenário político global atual reflete diferentes tradições históricas e filosóficas que moldaram o sistema de governos contemporâneos. China, Europa e Estados Unidos representam três modelos, para trabalhar só com os três, modelos políticos diferenciados, distintos, frequentemente analisados como expressão de diferentes formas de modernidade. Os Estados Unidos têm o liberalismo democrático, chamado democrático, e o individualismo político. Os Estados Unidos representam um modelo político baseado na tradição liberal ocidental. O sistema político norte-americano valoriza a democracia representativa, separação de poderes, direitos individuais, economia de mercado e forte papel da sociedade civil. É claro que isso aqui são projetos, tá, gente? Não necessariamente conseguem funcionar assim. A cultura política norte-americana enfatiza a liberdade individual, muito individualizada, e a desconfiança histórica do poder estatal excessivo, né? Na realidade, eles não gostam de nenhum controle estatal, né? Entretanto, o modelo enfrenta desafios na contemporaneidade, como polarização política, desigualdade econômica e influência corporativa na política, até porque eles partiram do modelo liberal para um modelo neoliberal que é extremamente concentrador de riqueza em pouquíssimas mãos. Aí você começa a ter problemas. A Europa é uma democracia social e pratica e sempre praticou o multilateralismo. A Europa desenvolveu um modelo político que combina liberalismo com forte tradição de políticas sociais. Sim, após as guerras mundiais, muitos países europeus construíram estados de bem-estar social, que seriam as chamadas social-democracias, onde você tenha proteção social ampla, regulação econômica, cooperação internacional, multilateralismo político. Isso caiu vergonhosamente, tá? A União Europeia representa a tentativa única de integração política, né? E econômica supranacional, tanto é que você tem um parlamento europeu, a Europa é vista como uma unidade, como se fosse um único país, mas não no estilo dos Estados Unidos, onde tem vários estados agregados, mas uma coisa similar. O modelo europeu busca equilibrar liberdade econômica com justiça social, é a pretensão dele, mas eles estão perdendo muito isso, embora enfrentem desafios como crise migratória, crescimento de movimentos nacionalistas e tensões econômicas internas, exatamente porque eles estão em crise de reprodução, estão em crise de industrialização, estão em crise de falta de mão de obra. A China, ela tem o que o autor aqui chamou de autoritarismo meritocrático e capitalismo estatal. Essas palavras não representam necessariamente
o estudo que se faz da China. A China, ela não tem exatamente um autoritarismo na figura de meia dúzia de pessoas. Quando o povo lá briga por uma coisa que ele acha insuportável, o governo não bate todo mundo, o governo cede. Tem notícias e leituras a respeito disso, existe muita harmonia lá. Mas é claro que é um país que tem atitudes que aqui são vistas como autoritárias, mas que elas trabalham em prol da coletividade, elas não dependem do pensamento do indivíduo. Então não é propriamente uma autoridade, é um consenso de que aquilo não dá certo. É claro que eu posso estar enganado, você pode não concordar comigo, mas é um pouco do que eu estou falando. Mas de qualquer maneira, vamos deixar a palavra aí. Esse autoritarismo meritocrático, ou seja, você merece se você tem, não é bem por aí também, isso também é uma distorção da maneira de vê-los. O capitalismo estatal, eu diria que sim, porque ele é regido pelo Estado. A China desenvolveu um modelo político singular que combina partido único, planejamento estatal. Outra coisa, ele tem o poder num partido, mas existem 8 partidos no parlamento, tá? Com direito à existência. Inclusive alguns que pensam que não são comunistas, tá? Planejamento estatal estratégico, economia, isso tem mesmo. Economia de mercado controlado também é verdade. Forte nacionalismo político. Não concordo com isso, eles não são nacionalistas, tá? Eles eram muito isolados, eles não são nacionalistas. Os governos não são nacionalistas. Isso é uma forma de nós os vermos, eles não são nacionalistas. Legitimidade baseada em crescimento econômico e estabilidade social. Isso eu concordo também. Alguns estudiosos definem esse modelo como autoritarismo meritocrático, onde a legitimidade política deriva da competência administrativa e do desempenho econômico. Isso até certo ponto é verdade. Tá? Inclusive, para você fazer parte do Estado, você faz N provas. Você não chega lá e amanhã eu vou me candidatar, já vou chegar senador, já vou ser presidente. Não é assim, não. Você tem que passar por vários estágios. O Estado chinês exerce forte controle social, incluindo monitoramento tecnológico, regulação política, mas também promove desenvolvimento econômico acelerado e redução significativa da pobreza. Inclusive, ele intervém para não permitir que você quebre ou que você se endivide e te dá uma assessoria. Comparação estrutural. Estados Unidos priorizam liberdade individual e competição política, Europa busca equilíbrio entre mercado e proteção social, China enfatiza a estabilidade política e desenvolvimento econômico guiado pelo Estado. Essas 3 coisas são verdadeiras. Estados Unidos, Europa e China. Disputa geopolítica. O modelo de governança, né? No século XXI, ele representa a crescente competição entre esses 3 modelos. Essa disputa não é apenas econômico-militar, mas também ideológica, principalmente ideológica, envolvendo diferentes concepções sobre democracia e desenvolvimento de direitos humanos. O problema todo é que a Europa, nesse momento, está muito perdida e os Estados Unidos estão à beira de uma guerra, como é que a gente fala? Interna lá, né? Guerra civil, tá? Mas vamos deixar isso porque ele está falando aqui em termos de tendências gerais. Enquanto os Estados Unidos defendeu a universalização da democracia liberal, a China promove um modelo alternativo baseado na soberania nacional e desenvolvimento econômico. Isso também é verdade. A Europa frequentemente atua como mediadora defendendo o multilateralismo e cooperação internacional. Hoje em dia eu acho que ela está muito à deriva e ela não tem assim uma forte pressão para defender o multilateralismo. Considerações finais. A comparação filosófica e política entre Oriente e Ocidente demonstra a diversidade civilizacional e isso constitui elemento essencial da história humana. Porque não existe esse negócio de que o Oriente é diferente do Ocidente. São concepções. Os sistemas contemporâneos representam sínteses históricas complexas, resultados de tradições culturais, experiências históricas, transformações econômicas e troca de conhecimento entre essas regiões. A globalização atual não elimina as diferenças. Ela cria novas formas de interação e coexistência entre modelos civilizatórios. Hoje em dia nós estamos com uma política de não globalização mais, porque querem reforçar os estados nacionais. E isso aí está criando modelos de governos autoritários. Mas isso aí é um outro desdobramento. No geral, o que a gente quis comparar e viu até agora em termos de história, é isso aí. Espero que você tenha gostado, tá? Vou finalizar. Acabou que ficou muito grande o programa. Eu queria que tivesse ficado menor. Muito obrigado pela sua atenção. Deixa seu like, deixa seu comentário. Valoriza aí o nosso trabalho. Passa esse vídeo para frente e até o próximo programa pontuando com algum assunto que nós acharmos muito relevante. Até lá.